Então, falando sobre as normas, nós temos ainda as normas específicas. E na esfera federal nós temos o Decreto 3.555 de 2000, que é o decreto que instituiu aí o pregão presencial. Nós temos o Decreto 10.024 de 2019, que é o decreto que substituiu o 5.450, que dispõe aí sobre o pregão no formato eletrônico, pregão eletrônico. Temos o Decreto 7892 do SRP, do Sistema de Registro de Preço. O Decreto 7892 foi em 2013 e trouxe as regras do Sistema de Registro de Preço, aquelas questões de adesões a atas de outros órgãos. Este decreto, ao final aí desses 2 anos com a nova Lei de Licitações, ele será revogado também. O Decreto 8250, em 2014, ele trouxe alterações do 7892. É o decreto também que dispõe sobre o Sistema de Registro de Preço. E ainda temos o Decreto 8538 de 2015. Esse decreto ele veio reforçar a Lei 123 de 2006, que dispõe sobre os benefícios das MEs, EPPs e MEIs, né, e cooperativas também, aquelas questões de licitações exclusivas para micro e pequenas empresas, subcontratação, preferência na subcontratação das micro e pequenas empresas. Esse decreto veio reforçar esses benefícios. O Decreto 9.412, em 2018, veio trazer alteração dos limites das modalidades da Lei 8666 de 93. Por isso, aquela nossa dispensa alterou o limite do convite e automaticamente alterou também os limites da dispensa por valor. Aquela dispensa do artigo 24, incisos 1 e 2 da Lei 8666, que antes era 8.000, passou para 17.600. Os 15.000 para serviço de engenharia passou para 33.000. Esses valores na nova lei também foram alterados. Nós vamos ver isso com cautela. O Decreto 9.488 de 2018 também sobre o SRP, sobre o Sistema de Registro de Preço. Dessa vez, em 2018, esse decreto veio amarrar e apertar ainda mais as regras relacionadas ao Sistema de Registro de Preço, principalmente no tocante às adesões. Aquela questão de pegar carona de um órgão para o outro estava muito solto. Esse decreto veio trazer algumas restrições relacionadas às adesões. Temos ainda a Instrução Normativa do Ministério do Planejamento, a IN 73 de 2020. Importante a leitura dela, depois vocês façam com cuidado, com cautela a leitura um pouquinho dessa legislação. Ah, professor, eu preciso saber de tudo isso. Pelo menos quem trabalha na área de licitações e contratos, um pouquinho dessa legislação, de cada uma a gente precisa fazer essa leitura. Eu digo para vocês, dou importância à IN 73 de 2020, porque essa IN 73 ela veio em agosto do ano passado, bem no momento daquele caos da vivência que estamos passando aí pela pandemia provocada pela Covid-19. E essa IN ela veio trazer regras sobre a pesquisa de preços. E essas regras, se vocês olharem depois o artigo 23 da nova Lei de Licitações, meio que a nova lei copiou as regras dessa IN 73. Ficou muito bacana, trouxe umas regras que vai facilitar bastante a vida da gente na fase interna, no momento aí de efetuarmos as nossas cotações, a nossa pesquisa de mercado, para que a gente consiga aquele preço estimado, aquele preço justo, preço de mercado. Muito importante a leitura dessa IN. E agora, recentemente, em junho desse ano, veio a IN, corrijam aí, por favor, eu coloquei no slide a IN 65 de 2020, mas ela é 65 de 2021. Ela também dispõe sobre o procedimento administrativo da pesquisa de preços aí para a contratação de bens e serviços. Vejam que a gente tem aí uma legislação extensa para estudar, que a gente precisa ficar antenado aí nessas mudanças, em todas essas alterações que a legislação traz, para que a gente possa instruir processos licitatórios de forma correta, de forma segura, atendendo aí todos os princípios, o princípio da publicidade, o princípio da legalidade, a transparência, né, e a ética nas contratações públicas. Isso é importante. Então vamos lá falar um pouquinho do que é essa nova lei, quando que eu posso usar, como que eu vou usar, quanto tempo eu tenho para esperar. Então a nova lei de licitações, ela traz aqui o prazo e a forma de utilização. O artigo 191 diz o seguinte: após o decurso do prazo de que trata aí o inciso 2
do artigo 193, a administração poderá, por optar em licitar ou contratar diretamente de acordo com esta lei ou, de acordo com a outra lei. Quando ele fala a opção escolhida, então pode ser de acordo com a lei 8666 ou de acordo com a nova lei de licitações, a lei 14.133. Mas ela deixa claro que eu não posso, vedada a aplicação combinada. O que é essa aplicação combinada, professora? Explica aí. Eu quero fazer uma dispensa de licitação que está dentro do limite da nova lei. Qual é o limite da nova lei? Lá no artigo 75, inciso 2. Hoje, na 8666 é 17.600, na nova lei é 50.000. Oba, bacana. Eu vou então aproveitar o limite da nova lei para fazer aqui uma dispensa dentro deste valor, deste limite de 50.000. Mas na hora de contratar, eu vou olhar para as regras do artigo 57 da lei 8666. Isso eu não posso fazer. Se eu iniciar o processo, se eu fizer a instrução do meu processo, iniciar com a nova lei de licitações, eu preciso iniciar e ir até o fim com as regras, fundamentando aí o meu processo com as regras da nova lei. Se eu iniciar com base na lei 8666, então eu tenho que ir até o fim com a lei 8666. Eu não posso misturar as bolas, eu não posso misturar as leis. Ou eu uso a 8666 ou eu uso a nova lei de licitações. Olha, nós estamos falando aqui, nosso curso, o foco do nosso curso é termo de referência, mas para que eu elabore um termo de referência correto, eu preciso entender da legislação, porque muitos elementos que eu vou precisar inserir lá no meu TR, eu preciso saber qual legislação eu vou fundamentar a contratação do objeto que a administração pretende contratar, Então vamos ter cuidado com isso. Por isso eu trouxe para vocês essa primeira aula como uma introdução, essas primeiras aulas como sendo uma introdução à nova lei de licitações, para que vocês entendam aí na hora de elaborar o termo de referência. Outra coisa que nós não podemos fugir na hora de elaborar o nosso termo de referência é a tomada de decisão. É licitar ou dispensar ou fazer uma adesão, pegar uma carona de um órgão para o outro ou fazer uma inexigibilidade. Lembrem que desde a Constituição Federal, artigo 37, a regra é licitar. Na nova lei de licitações, a regra vai continuar sendo licitar. A Constituição Federal, a nova lei, não está mudando a Constituição Federal. Então, a regra de contratar, da administração pública contratar qualquer bem ou serviço é licitar. É claro que a lei traz as exceções. A exceção é dispensar, inexigir ou aderir a uma ata de registro de preço. Dispensar através de todos aqueles artigos que a gente conhece na lei 8666, artigo 24, aí tem diversos incisos, tem aqueles dois incisos 1 e 2, que são as dispensas por valor, e tem os outros incisos que tem dispensa emergencial, outras formas de dispensar a licitação. Uma outra forma de dispensar a licitação é a inexigibilidade. Essa forma é uma das dispensas também de fazer uma contratação direta e dispensar uma licitação. E aí, depois do decreto 7892, que trouxe aí o sistema de registro de preço e essa possibilidade de adesão, nós temos também uma forma de dispensar a licitação, que é aderir a uma ata de registro de preço de outro órgão. Mas o que é que eu quero que fique claro para vocês? Que dispensar, inexigir e aderir é exceção e não regra, ok?